Nosso programa aqui, basicamente, né, fazer meia hora de conteúdo teórico prática de cântico e meia hora de meditação. Esse é o nosso plano inicial, mas assim, vai ser flexível. Nessas primeiras aulas, a ideia é que vai ter um pouco mais de mudanças, porque vamos estar começando, fazendo experimentos, né? Então, isso vale tanto para iniciantes como para pessoas que estão mais experientes aí na prática, porque vai ter instrução na meditação. O conteúdo programático nosso vai ter essa aula básica hoje, que é a pronúncia do Pali e o ritmo certo dos cânticos, porque assim, o Pali tem as sílabas curtas e as sílabas longas, que no português ele não tem isso. Nas línguas asiáticas, nem o tailandês, a gente já tem isso, né? Então, quando eles leem o Pali escrito no idioma deles, eles já conseguem ler da forma certa. O problema é que nosso idioma não tem esses recursos, né? Então, acaba causando dificuldade aí. Aí a gente vai abordar, vamos tentar treinar principalmente os cânticos matutinos e vespertinos, né? E as reflexões, e posteriormente a gente conseguir desenvolvendo e fazer as paritas e alguns sutas principais aí. Então, mas assim, a gente vai no ritmo de como que as pessoas vão acompanhando, né? E assim, como é uma coisa nova, nós vamos ajustando de acordo com o andar da carruagem. O ritmo, a forma de recitação que ele vai adotar, né, a forma padrão da Tailândia, né, que é o do Wat Papong, no caso da tradição do Ajahn Chah, e de Wat Mapjan. Então, nesse link aqui tem o CD de Mapjan em inglês, né, que tem a gravação dos cânticos. Aí é só pegar a parte que é só Pali, né, e aí a pessoa pode ouvir aí e saber o ritmo correto, ouvindo várias vezes, né? Porque o melhor jeito de aprender a recitação é como a gente aprende também no mosteiro, né? É ouvindo várias vezes e entrando no ritmo, né? Mas, assim, essa aula de teórica de hoje é para dar essa base para a gente poder saber também como fazer isso com o olho, né? O nosso olho fica mais treinado para ler da forma correta. O livro que a gente vai usar como base é o livro de Cândido da Casa de Dharma, igual ao do Sudhavara e do Sumedarama. E o livro de Paritas é o do Amaravati em inglês. Por enquanto não precisa providenciar ele, né? Porque a gente não vai, se uma coisa vai para frente. Então, vai ter dever de casa? Vai ter dever de casa. O dever de casa principal vai ser principalmente tentar ouvir pelo menos uma vez os cânticos que a gente estiver trabalhando, né? Por dia, né? Ouvir uma vez por dia a gravação do cântico, né? Para criar esse momento mental de memorizar e saber o ritmo certo. É que nem música, é o melhor jeito de memorizar dessa forma. E nas sessões, né, a ideia é que a gente vai fazer não hoje, né, porque hoje vai ser essa aula mais teórica, né, vai ser as práticas de cântico, né, pelo menos a gente vai tentar fazer com 2 pessoas, no mínimo, com o microfone ligado, né, por vez, né, talvez uma pessoa faz uma parte, outra pessoa faz outra parte, vamos estudar o caso, como que vai ser feito. E se der certo, né, não sei como que o Zoom está funcionando atualmente, pelo menos em Mapjan a gente já tentou fazer cântico com todo mundo com o microfone ligado, dava problema de sincronia, porque um falava eu sou, o outro estava no Budang Saranangachami já estava uma coisa assim, né, totalmente fora de sincronia, não dava certo. E assim, a gente vai ajustando o formato assim, com a medida que for necessário. Então, esse é o nosso plano, né? A ideia é que a gente trabalhe pelo menos nesses domingos do primeiro semestre, vai ser uma coisa ongoing, né? Tipo, não vai... A ideia é que a gente vá levando isso, né? E se o pessoal continuar interessado e continuar dando certo, né? A gente continua. Assim, é um experimento nesse primeiro semestre, e se der certo, a gente planeja continuar no segundo semestre e assim por diante. E assim, não tem... A ideia é que é bom que as pessoas possam ter uma certa regularidade, né? Não, tudo bem que um dia ou outro, se faltar, a gente não vai... A gente entende também, mas assim, é importante ter uma certa regularidade, né? E tentar fazer o dever de casa, né? Porque senão não adianta muito. E assim, como é uma coisa modular, não é uma coisa sequencial, né? Se a pessoa faltar numa, né? E a ideia é que esteja gravado os anteriores, a pessoa pode acompanhar, né? Então, essa é a ideia, né? Então, assim, agora por quê, né? Vamos lá. O benefício dos cânticos, né? Às vezes as pessoas subestimam demais os cânticos. Fala, isso é prática devocional, isso não tem nada a ver, isso é perder tempo, eu quero meditar. Só que os cânticos, né, eles são um poderoso meio hábil para tranquilizar a mente, principalmente depois de um dia agitado de trabalho, né? Eles ajudam a gente focar numa outra coisa que não tem a ver com o trabalho, não tem a ver com a meditação, né? Uma coisa meio que no meio do caminho ali, né?
e ajuda a gente a distrair a mente de uma forma saudável, né? Focar numa coisa saudável e neutra, né? Que vai ajudar a mente a se pacificar e largar aqueles pensamentos obstrutivos do dia a dia, né? E além dos benefícios de ajudar a tranquilizar a mente, né? Tem o benefício de alguns cânticos auspiciosos, né? De acordo com o Buda, tem alguns benefícios de proteção e de trazer digamos, uma aura de meta, vamos dizer assim, para a pessoa, né? A pessoa que recita regularmente tem uma série de benefícios mais sutis, né? E os devas, dependendo da forma como que as pessoas recitam, né? Por exemplo, nos mosteiros, né? Quando termina uma palestra do Dhamma, né? E os leigos falam sadhu, 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 né? E às vezes eles falam muito baixo, né? Aí o mestre chega lá e fala, né? Não, tá muito baixo, né? Aí eles fazem mais alto, né? Ele até comenta, né? Não, esse som chegou até no mundo dos devas, né? Então, tem essas coisas também, né? Mas vamos focar nos nossos benefícios mais concretos aí para nossa meditação e para mais clareza, que a gente é capaz de verificar por nós mesmos. Então é isso, esse é o plano. Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida sobre o plano em si, eu vou começar aqui com a parte do Pali. Só mais uma coisa, depois você pode mandar esse material aqui, nós vamos ter acesso, como vai ser? Sim, eu vou mandar todo o material no grupo. Eu vou mandando. Ok, grato. Então vamos lá, ó. O Pali era uma língua falada, né, na época do Buda. O Buda usava o Pali, ele falava nessa língua, né, de acordo com o que a gente tem evidência. E no caso ele não tinha alfabeto, né? Então cada um escrevia do seu jeito depois com o tempo, né? Então os idiomas asiáticos têm alguns recursos que as nossas línguas ocidentais não têm, como a questão das sílabas longas e curtas, né? Então isso o Pali escrito em tailandês, assim, é mais fácil de ler certo. Depois que eu aprendi a ler tailandês, eu falei, nossa, como que é mais fácil ler o livro de recitação em tailandês do que em português, em letras romanas, né? Porque as letras tailandesas já têm a temporização certa, né? Então, você já lê direto. Então, como a gente não tem isso, a gente vai fazer pelo romano, né? Então, vamos lá. Então, o Pali tem as vogais curtas e as vogais longas, né? Então, no caso aqui, as vogais com tracinho em cima, né? Tracinho horizontal são as vogais longas. E o E e o O são sempre longas, a não ser que a sílaba termine numa consoante. Depois eu vou dar exemplo disso. E o som as vogais aqui, o importante é que o E é sempre fechado e o O é sempre fechado. Então não é meta, é meta. Então, meta. Nunca tem E na história. Então é sempre E. E o A longo, né? Então não é meta, é meta. Porque o A é longo, né? Então essas vogais com traço em cima tem que ser o dobro da duração das vogais com tempo curto. Consoantes, detalhes. O C é com som de TCH. Então, o mais popular é a Nicha, né? O M com ponto embaixo, o N com ponto em cima, que aparece muito naquele cântico do Budang Saranam Gacchami, né? Às vezes as pessoas pronunciam com som de M no final, tipo Budam, Budam, alguma coisa assim, mas não, a forma correta é com som de NG mesmo, tipo o nosso M de português, né? Então é Budam, Budam, Saranam Gacchami, né? Não é Budam, Saranam, não é som de M no final, não. Esse é outro ponto que é comum de errar. Som de N com traço em cima, com tio em cima, que nem do espanhol, a gente conhece isso, é som de NH, né? Sanya, Nyaya, Patipano. O V tem mais som de W, né? Então não é som de V, é som de W. Então é Bhagavato, Vedana. O R, no começo da palavra, tem som de R, não, tem som de R no meio, né? Então não é a gente vai ler como o espanhol e o inglês, né? Então, por exemplo, seria rato e não rato, né? Então, por exemplo, o nome do Tan Ícaro, que é Rochanavanso, não é Rocanavanso, né? É Rochanavanso, o nome do Tan Ícaro. E é Ráhula, não Ráhula. Ráhula. Então, o R é sempre com som de R no meio, né?
O BH, o CH, DH, essas aqui são letras, assim, se a gente for pro lado, eu não sou especialista em Pali, nem fiz curso de Pali, mas assim, o pessoal mais detalhista, que tem mais conhecimento, vai falar que tem um som meio diferente, mas assim, no propósito que a gente tem aqui, o som a gente ignora, vamos ignorar o H aqui, vamos ler como a primeira letra, que vai dar certo, vai ser muito sonoramente próximo. Mas aí os especialistas em Pali iam discordar da gente e falar que tem um jeito um pouco diferente de pronunciar, mas no nosso caso aqui a gente vai ignorar isso. Então, essas letras aqui são uma letra só, né? BH é uma letra só, CH é uma letra só, né? Então, Bawana. Então, assim, sempre ver como a letra longa tem que dar um tempo maior para ela, né? Não é só um acento agudo ali, né? Continuando. Algumas outras coisas que aparecem do lado do H, às vezes, é o LH, o MH, o NTOH e o VH, mas isso aqui não são letras, né? São sílabas separadas, né? Por exemplo, tem umas palavras em Pali, né? Tipo, aparece um V e um H, né? Mas aqui eu já fiz a separação, né? São sílabas separadas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E mulho, tipo outra palavra, né? Em Pali. Quando aparecer os kanji, vai ficando mais claro isso. Aqui é só uma parte mais cansativazinha. O H tem sempre som de R no começo da palavra, então nunca é sempre pronunciado, né? Então, arahan, não é arahan. O G não tem som de J, nunca, né? Então, essa é outra coisa que às vezes acontece de erro, né? Porque o português a gente tem essa diferença, né? Então, sage, atangiko, tipo, óctuplo, né? O nome caminho, atangiko mago, não é atangiko. Ananugido, no Metassutra, né? Ananugido, é som de G U I, né? O D é igual o D de Portugal e o D do espanhol, então é bom dia, não é bom dia. É mudito, não é mudito. Os nomes, meu e do Adjan Mudito eram muito pronunciados de forma incorreta, né? Adipanho, Adipanya, Samadhi, então não é Samadhi. Então, tira esse J daqui, é falar que nem espanhol e português de Portugal. O T é a mesma coisa, é T de português de Portugal e espanhol, né? Então é tia, não ti. Então, ti saranena, e não ti saranena, que é o cântico de pedir os preceitos, né? Tati ampi, não tati ampi. Jati, não jati. Então, tirando esses detalhes, né? Vou repassar para vocês as anotações, né? Então, essa as observações. O restante é mais ou menos como no português, né? Alguma dúvida até aqui? Fui rápido demais? Precisa voltar alguma coisa? Precisa dar exemplo? Tudo bem, pode, para mim está ótimo. Então, vamos lá. Não se assustem, porque essa parte é mais chatinha, mas quando a gente chegar no negócio prático mesmo, vai ficar mais claro. Então, vamos lá. O principal dos cânticos em Pali é a questão do ritmo certo, porque tem as sílabas longas e as sílabas curtas. Então, o que é curto aqui? Curto é o que termina com vogal curta, o A e o U aqui, né, que a gente tinha visto, né? O A e o U, ou que são as vogais curtas, ou então as sílabas que terminam cadê? Isso, todas as outras sílabas são longas, né? Então, a gente só tem que fazer essa divisão. Então, como que faz a divisão das sílabas? É importante saber como que divide as sílabas. Quando tem letra dupla, tipo, Buda tem 2 Ds, né? Adipanya, por exemplo, tem 2 NH, N com tio, né? Então, um N com tio fica na primeira sílaba, o N com tio fica na segunda sílaba. E a gente usa essa outro critério aqui que a gente tinha discutido acima, né? Dos Hs aqui, né? Saber que quais Hs não existem, né? E separar eles corretamente. Então, voltando aqui, por exemplo, Anicca, um C fica na primeira sílaba, o outro C fica na segunda sílaba. Ó, esses A são curtos aqui, né? Então é meio tempo. O que não termina com vogal curta é tempo normal. Então é 1 aqui. Termina com uma consoante. Então é tempo normal, 1. Aqui é meio tempo.
Então, essa aqui é a forma correta de dividir a palavra, né? Aqui é a forma errada, né? No caso, se eu jogar 2 Cs numa frase, eu ficaria com... a recitação ficaria errada, né? Então, é importante saber como dividir as sílabas para poder recitar certo. Mas isso é fácil. Com o tempo, você vai treinando o olho a ver essas vogais duplas e separar as consoantes duplas, né? E separar uma em cada frase. Então, puga lá. Diga. Ô, Rariel, eu me atrapalhei um pouco. Esse um tempo e 2 tempos eu entendi. Agora, aqui você pôs meio tempo. Esse meio tempo, o que, que é? Não, desculpa. O curto, eu usei aqui em cima 2 tempos e 1 tempo. Na verdade, tem que falar 1 tempo ou meio tempo, né? Ah, tá. Entendi. Então, tá o tempo bom. cheio eu tinha falado que era 2 tempos e o tempo único é o que eu estou falando que é meio aqui. Só isso, eu dividi por 2 aqui. Tá bom, obrigada. Desculpa o mal entendido. Aqui, então, puga lá, né? Pessoa, né? Então, divide um G na primeira frase, um G na segunda. Ó, aqui tem vogal longa, então é tempo normal. Vogal curta é tempo curto. E divide assim. Então, é puga lá. Então, o segundo ali é mais curto. Então, o que acontece? Tem que lembrar da divisão correta dos Hs, né? Que os Hs que são juntos, né? E os Hs que são separados. Então, a forma correta, por exemplo, Sadaman, Sasangan. Então, a divisão correta aqui, sem dividir, o DH não se separa, né? Então, ele fica, aqui o Sa é uma vogal curta, né? Então, aqui é meio. O Dam é meio tempo, é um tempo, né? Porque não termina com vogal curta. E o Man é outra que não termina com vogal curta, então é um tempo também. Então, a única vogal, a coisa curta aqui é o primeiro. Então, tendo em conta a divisão dos Hs e quais são as letras duplas, né? Então, por exemplo, um dos cânticos lá matinais, né? Abertura, né? Puto, susuto, karuna, mahanawo. Então, a divisão aqui, né? Buto. Então, um D fica na primeira sílaba, um D fica na segunda sílaba. O Su está sozinho, então é meio tempo. O Sud é um tempo. E assim por diante. Ficou clara essa questão aqui da divisão dos tempos e das sílabas? Até aqui tudo bem? Só uma pergunta. Esse Mahanawo. 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 Ok. Era isso. E cuidado para não confundir o N com ponto embaixo com o N com ponto em cima, viu? Que são duas coisas completamente diferentes. O N com ponto em cima, que é o que a gente tinha falado aqui em cima, ó, ele tem som de NG. O N com ponto embaixo tem som de N, né? Eu não vou essa anotação, depois eu coloco. Então, é só um detalhezinho aqui, porque então é Mahana, aqui é som de N mesmo, né? Então é Mahanawo. Rariel, o que não fiquei em dúvida é quando que eu elejo como um tempo e quando que eu elejo como meio tempo. Ok, então a regra é essa aqui, Pedro. Quando termina com sílaba curta, A e U, que não tem traço em cima, é curto. Tudo o resto é longo. Essa é a regra. É só essa regra que tem. E a divisão das sílabas, né, tem que levar em conta que letra dupla divide em sílabas separadas, que nem em português. Então, ó, o A, Anichá, né? Então, aqui não tem nenhuma vogal longa, né? O A aqui é curto, então é meio tempo. O Chá também é curto, só tem o A aqui no final. Aqui termina com consoante, então é um tempo cheio. Aqui tem vogal longo, um tempo. Vogal curta, meio tempo. Termina com consoante, um tempo. Certo, Pedro? Obrigado. Nada. Então, o cântico básico de manhã, né? Abertura, né? Yo so bhagava araham sama sambuddho. Então, ó, você vê como que os tempos aqui já ajudam, né? Saber o que é rápido e o que é curto, né? Então,
nesses primeiros dias, né, eu vou recomendar, vou passar de tarefa, possivelmente algum dos cânticos, né, e pedir para as pessoas fazer a divisão ou no papel, né, a pessoa faz no papel e depois tira a foto e me manda no WhatsApp, né, ou então, se a pessoa tiver mais experiência com Word, faz uma tabelinha que nem eu fiz aqui e coloca os tempos das frases. Aí fica a critério da pessoa. Então vamos pegar um cântico complicado que ninguém conhece, que a gente vai fazer junto, quer ver, ó? Deixa eu achar aqui um cântico complicado que ninguém conhece. O Dhamma Chaka Pavatana Sutta, primeiro discurso do Buda. Vamos fazer alguma coisa complexa aqui. Cadê? Esses dois extremos devem ser evitados. Aqui em Pali. Vamos copiar isso aqui para o Word. Cadê o Word? Word, cadê você? Vamos ver como que a gente restaria esse negócio aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Então, todo mundo conhece o Dhammacakkappavattana Sutta, né? O primeiro discurso do Buda, que ele está colocando em movimento a roda do Dhamma? Sim, sim. Então, essa aqui é a primeira frase do Sutta, né? Bhikkhus, esses dois extremos devem ser evitados por alguém que abandonou a vida e família e segue a vida santa, né? Então, esse é o significado dessa frase aqui em Pali, né? Esses dois extremos devem ser evitados. Então, vamos dividir esse negócio aqui. O D sozinho aqui entra sozinho aqui. O V e Mi vem aqui. BKV. Como é que eu divido isso? O que vai aqui no primeiro quadrado? Vamos lá, gente. Até o primeiro K. Até o primeiro K. Isso, até o primeiro K. Depois vem o quê? O KH E o A junto. KH. Isso. E o A junto. Bic. Ah, tá. KH. Divide os dois Ks. Bic, Isso. K. Tá. O direita dupla sempre divide, né? Certo. V. Ué. Fica o E. Opa. Deixa eu copiar aqui. O E. Gente, dá para aumentar um pouquinho a letra? Eu não estou Ok, deixa eu conseguindo aumentar ler. aqui. Deixa eu aumentar aqui. Estou no limite aqui. Deixa eu aumentar a fonte também. Deixa eu aumentar aqui a fonte no máximo que eu consigo. Melhorou aí? Melhorou. Vamos lá, então. É só zoom na sua tela. Se você der um zoom na sua tela, você consegue ver maior. Aumenta o percentual lá da exibição da sua tela. Tá bom. 380% já. Já deu. Vamos lá. É grande. Próximo vai ser o quê? BKUE. An. An. Depois aqui é tá, né? Não tem como errar. Agora, e agora? An. BAB. Ok. PAB, Ba. Volta aqui, agora tem que ficar rodando. An, tá. Tá. Ba. E agora? De Pab. Tena. Pab. G. Pab. Não, o Bab já foi, ó. Bab já foi. Daí é Ba. G. JI. Colunas, vou colocar mais coluna aqui, eu tô sem coluna já. Baj. Então, O Rariel, só um instantinho. A pronúncia é di, como se fosse um DJ, não é isso ou não? isso é outra coisa que tem que rolar de observação. O J é sempre a pronúncia de DJ, então não é G, é Di. G. E não é Janas, né? Para os níveis de Samadhi é Janas, né? Tá. E essa que é a diferença dele para o D, né? O D é D puro, então o J é J puro. D. Separa no que nem, por exemplo, quando você fala mudita, né? Então é D puro, não é mudita, que o mudita é só J aí, né? Mudi. Repete para mim o mudita, o jeito que a gente fala errado e o jeito correto. Ó, o jeito errado é mudi, é di. O correto é que nem em português, né? De Portugal, né? Mudi.
Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Mudita. Mudita. Mudito. Mudito. Vai ser engraçado, ele vai ouvir a gente começar a chamar ele de Mudito agora e tal. Falar, que a gente tá fazendo Mudito. uma aula antes de palha. Oi, Mudito. Mudito. O que tá fazendo lavagem cerebral de palha das pessoas? De te. Vamos lá. Te. Una. Não. Agora Ah, de na. novo. Mais na. Se vitaba. Se vitaba. Se vi deu tab. Eu acho, peraí. PAB. Comecei a faltar minhas colunas aqui. Mais colunas, né? Se Peraí. we Ui. Tá. Tab. 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 Taba. Taba. Ai, Tá estragou meu plano aqui, ó. Eu vou tirar esse NAC aqui que tá me atrapalhando, porque vai ser igual ao anterior, senão eu não vou ter espaço, vai começar a crachar tudo aqui. E o tio em cima é longa, né? Bar. Então aqui é tab, né? Então tab, Tab. aqui é bar. Então agora o que tem um tempo, o que é curto e o que é longo. Então vamos falar curto e longo, que é porque não dá confusão. Tá. Delete columns aqui. Então vamos lá. Começando aqui do começo. O D, a gente assume que, como é mudo, a gente assume que tem um A virtual aqui, entendeu? Um A virtual, um A curto. Então isso aqui é um ou meio? Meio. Então é meio, que não é pronunciado. O E. Longo. Me. É longo Longo. porque é o vogal Então, E, né? Isso, o E é sempre longo. E e O é sempre longo. A não ser que você termine com uma consoante. Tipo, o meta tem dois T's, né? Então, por exemplo, vou aqui embaixo, né? Tem um A longo aqui que eu não vou conseguir copiar, porque deixa eu ver como é que copiar ele aqui. Né? No caso aqui de o primeiro E é curto, por quê? Peraí, tá com ruim aqui. Porque quando eu dividir as sílabas, eu vou dividir aqui, né? E aí acontece, esse E está terminando uma sílaba com um consoante, que é a exceção que eu tinha colocado lá em cima. Deixa eu achar a minha exceção aqui, cadê? Met. Então o primeiro é meio. No caso E ali, o primeiro... Porque tem essa exceção que o E, quando tem uma sílaba que termina com consoante, ele é curto. E metá é um desses casos, né? Então aqui metá seria meio e um, né? E um. Meio e um. Então, metá. Então, a última é mais longa. Metá. Caruná. O U do caruna é curto, né? Então, o U do caruna. Eu uso o termo, eu falo o termo já é errado. Mas é caruna, é caruná. O PK. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, bic, um ou meio. Cadê? Bic. Longo. Um. K. É meio, não é? Por que é meio? Termina em consoante? Termina em consoante, ó. Só é curto o que termina com vogal curta. Okay. E o K? Meio. O E? Meio. Longo. Porque o E é sempre longo. A não ser que termine em consoante. O E. Ai, não. O E não precisa de tracinho em cima. O E é longo, a não ser que ele termine em consoante, que nem aqui. Anta. Tá. O que é meio, então, é A, U e O. É isso? Não, quando acabam nas vogais. O A e o U. Deixa eu abrir aqui no... A e U. Vou anotar. O tá é longo, né? Porque é... Aqui, ó. A e U é curto. O E quando termina com consoante e o outro quando termina com consoante. Só isso que é curto. O resto é tudo longo. Tudo. Então é só vir por aqui. Mas esse AIU, a sílaba tem que acabar em AIU, né? Isso, acabar. Não pode terminar aqui. Bic, por exemplo, termina com K. Isso aqui não serve. Isso, e aí é longo. E o A tio é né? A tracinho, né? Vamos falar tracinho. A tracinho. É A tracinho é Isso. É que é longo. O pab. Longo. Longo. Longo.
Curto. Longo. Peraí, o Ba é curto. Peraí, né? cadê o que está no meio da foto aqui? Peraí. Aqui, Ba todo é mundo curto concorda lá. que o Ba é curto, né? Sim. O Di. Curto. Longo. Peraí, é curto, gente. É curto. curto, Termina em U. desculpa. Termina com I, termina em I aqui, ó. Termina com U. Termina com I. O. Peraí, agora começou a bagunçar meu negócio. Vou diminuir a fonte aqui que eu tô começando a ter problema de Vai ter que espaçamento. diminuir a fonte. Senão vai começar a ficar feio aqui, ó. Pronto, diminuir a fonte. O T. O T é longo. Longo. Na. Curto. 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 O C. Ops, eu rodei para baixo. O C. O C é longo. Longo. O V. O I. Curto. O I curto. Curto. Tab. Longo. Longo. E o Ba. Longo. Longo também. Então, como é que recita esse negócio aqui? Alguém faz uma tentativa aí. Peraí. Só uma Tá. pergunta. Esse Ba último é longo por causa do tracinho, né? Isso, isso. O A e o E, o I e o U. Um tracinho assim. Dueme, dueme, bica, we antapaba, opa, we antapaba, dite, ixi, é difícil, dite na sevi, agora, peraí. Vitaba. É, mais ou menos isso, né? Só que tem que ter fluência. Vamos lá. Então fica da we me pica we antapa badite na se witaba. Então, ó, o due me pica we o bi, ó, o K, você vê como é que eu pulo rápido, né? Pica we. Agora, Tem dois Nas aí, gente, não esquece. Agora, Hariel, esses agudos, você vai colocando aleatoriamente, assim, quando você faz mais agudo ou mais grave? Peraí, quais agudos? Peraí, Você fala assim, diga, de, we, me, bi. Bi é um agudo, né? Mais agudo que me. Eu faço... Você modulou, né? É o que acontece, é que no tailandês é uma coisa do tailandês, entendeu? Que eu aprendi na Tailândia, né? Então, Entendi. meio condicionado a isso, porque na Tailândia, como tem a consoante terminando a sílaba, né? Tem esse tom, assim, né? Mas, entendi. É uma coisa da língua mesmo, né? Não é uma... É complicado, porque, como eu disse, o Pali não tinha um alfabeto, né? Então, aí os asiáticos, eles têm uma prioridade, vamos dizer assim, né? Eles que se apossaram do negócio, né? Então, eu aprendi do jeito deles, né? Então, se for na Europa, às vezes o ritmo é um pouco diferente. Mas, assim, tenta pegar só o ritmo correto, né? Então, tá. Voltando aqui para uma coisa mais simples, né? Por exemplo, essa aqui é difícil por quê? Porque as palavras, né, não estão muito na nossa sanha, né, na sua memória, né? Então, até ler fica difícil, a gente for ler aqui direto, né? Então, entendo que demora um tempo para pegar o tranco, né? Mas, assim, a ideia é que com o tempo, né, treinando, fazendo isso várias vezes, né, você não precisa mais fazer esses numerozinhos, né? Você vai fazendo com o olho, né? Porque você vê que as regras não são muitas, né? As regras são saber a divisão das sílabas e saber as letras curtas, né? Se você conseguir ver isso à medida que você está lendo, né? E recitando ajuda, né? Então, do, we, me, pi, ka, we, anta. Aqui no caso tem uma vírgula, né? Então, por isso que tem essa pausa aqui. Ah, entendi. Do, we, me, pi, ka, we, anta, pa, ba, di, de, na, se, wi, ta, pa. De, we, me, bi,
Bhikawe Antapaba. É que no caso aqui, peraí, tá dividido errado isso aqui, ó. Essas vírgulas estão erradas aqui. Na Tailândia a gente divide assim, né? Da Weme Bhikawe Antapaba. Por isso que até eu tô com dificuldade de ler, né? Pabaditena Nasewi Taba. Agora sim, a hora que melhorou. Eu falei, não, tem uma coisa errada aqui. A frase. Weme Bhikawe Antapabjitena Nawetaba. Então, E, Rariel, essas vírgulas é onde vocês sugerem de parar para respirar, né? Para, respira e continua. divide em frases também, né? Porque, por exemplo, geralmente o que acontece? Vai ter essa frase em palha e vai ter a tradução embaixo, por exemplo. Bicos, esses dois extremos, Paba de Tena nasceu Itabá, devem ser evitados por alguém que abandonou a vida em família e segue a vida santa. Quais extremos? Aí vai dividindo, né? Então, essas vírgulas são mais por causa do cântico, né? Quando você vai fazer o cântico com tradução, principalmente, né? Porque quando você faz o cântico força bruta, tudo misturado, né? Que talvez um dia a gente chegue nesse ponto, que aí fica... Aí é um pouco mais fluido, né? Não tem tanta divisão, você vai embora, né? No cântico aqui em Pali. Aí ele fala do extremo de indulgência nos prazeres sensoriais e automortificação. Então, a gente já fez aqui um treinozinho. Que horas são? São 8h45 já. A gente estourou nosso tempo muito. Então, por hoje, né, de parte teórica, né, alguém ficou com alguma dúvida? Entendeu como que faz a divisão aí? Ariel, essa vírgula, na verdade, no Pali não existe, né? Não existe. Isso é uma coisa que a gente coloca para dividir as frases e as traduções. Exatamente, porque eu acho que se você pegar esse texto lá no Tipitaka, vai aparecer tchá, CA. É só uma observação. Eu acho que quando tem esse CA, quer dizer uma vírgula, né? Aí teria que dar esse tempo mesmo. Porque essa vírgula é meio ocidentalizada. A gente coloca só para divisão prática, né? Porque, por exemplo... Para nós aqui. Isso, e também na hora de fazer os cânticos, por exemplo, que geralmente, como esses cânticos em Pali são muito compridos, assim, se for fazer só em Pali, ninguém está entendendo nada do que está sendo dito, né? Acontece, pelo menos na Tailândia, quando a gente faz esses cânticos aqui, a gente faz com tradução. Então, é tradução frase a frase, né? Então, eles pregam um pedaço, né? E aí coloca, né? As vírgulas ali para dividir, né? Uma coisa conveniente, né? Eles colocam vírgula também, né? Isso. Até no tailandês eles colocam vírgula, porque no tailandês não existe vírgula. No próprio tailandês eles colocam umas vírgulas lá, porque as palavras em tailandês não tem espaço, na verdade. Nem espaço entre as palavras tem, para complicar ainda mais, né? A gente tem que ler um parágrafo lá, tá tudo juntado, tudo. Você tem que separar a palavra no olho, né? Alfabeto de Mianmar, né? Deve ser parecido com o de Mianmar, porque é tudo próximo ali, né? Então, por hoje é isso, né? E de tarefa, vamos pensar numa tarefa. Fazer o cântico de abertura, né? O cântico aqui do... Cadê? Deixa eu achar aquele aqui. Eu já fiz as duas primeiras frases dele aqui, né? Que eu já fiz ali no PDF, né? Então tem a colinha ali, né? Então a tarefinha é fazer esse cântico aqui da página 2, né? Inteiro, né? Fazer até o Sangang Namami aqui, né? Para semana que vem. Então, pode fazer no papel ou imprime, né? Isso aqui, né? Quem tem dificuldade com o computador, imprime, né? Aí coloca os tracinhos e tenta fazer um negócio esteticamente visível ali, o que é um, o que é dois. Ou então faz o que eu estou fazendo aqui, né? Copia no Word, mas eu admito que é um pouquinho mais complicado para quem tem problemas com o computador. E assim, o importante é para a pessoa, né? Não estou preocupado com a minha correção da tarefa, né? Eu acho que o mais importante é a gente aprender a treinar essa habilidade de dividir aqui as sílabas, né? E a pronúncia correta. Tudo bem, então? Fica essa parte aqui de tarefa para a semana que vem, gente? Tudo bem. E aí a gente pode fazer 15 minutos de meditação, então, silenciosa. Só uma coisa, vai ficar gravada essa aula, pessoal? Está gravando, né? Está gravando. Eu vou até parar a gravação agora, né? Porque a parte da aula vem até aqui. O resto é meditação. Deixa eu fechar compartilhamento de tela.
desligar a gravação aqui, cadê? E, Hariel, essa parte do